situação que tem sido, já que estamos falando de plano de tratamento e de informações, eu preciso deixar registrado também, Karina, que essa lei que eu falei lá no início, com alguns conceitos, e por isso que eu falei dessa lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele coloca bem claramente no seu artigo, lá no início, que são os direitos básicos, e depois no 31, no artigo 31, ele coloca claramente que os, então, consumidores terão direito às informações relacionadas àquilo que ele está sendo comercializado. Então, é um direito, agora sim, é um direito, Karina, do paciente saber as informações, seja do plano, ou do que pode, ou dos riscos, benefícios e custos desse tratamento. Então, não é simplesmente uma questão ética, é legal, é uma questão prevista no Código de Defesa do Consumidor, essa questão específica que a gente acabou de falar do plano de tratamento. Por exemplo, quem é orto que está nos assistindo, se você tem um paciente classe 3, você vai fazer cirúrgico, vai fazer compensatório, ele tem que saber que tem a possibilidade de fazer cirúrgico ou compensatório ou de uma outra forma. Então, isso é bem legal aí de quem está nos ouvindo, nos acompanhando saber, né? Informação. E aí entra, Karina, uma informação importante na nossa área da odontologia legal. Por que os pacientes acionam os profissionais ou os consumidores acionam os fornecedores na justiça? Exatamente. Né? Então, assim, bem pragmaticamente, só tem duas razões, só tem duas questões relacionadas. Ou porque eles erraram, ou porque eles não informaram. Só tem duas, não tem outra, entendeu? Então, você pode, em outras palavras, ser condenado na justiça ou porque você não informou ou porque você errou. Tá? Não existe outra, não tem outro caminho. E pode ser as duas juntas. Você pode pior ainda, né? E ter errado ainda. Conseguiu errar que é o quadro vezes. da dor completo. Seria... Os 5 sinais cardinais da dor. Isso, que vocês... Exato. Da rádio da semiologia, certamente vão se lembrar, né? Mas, enfim. E aí nós chegamos no 6º tipo de documento essencial, que é, na verdade, esse que tu falou, que chama Termo de Consentimento Livre Esclarecido, uma siglazinha de 4 letras chamada TCLE. Né? Ele se funde, como eu falei aí, às vezes ele é confundido, ele na verdade, é muitas vezes mal interpretado. Vamos falar dele um pouquinho e aproveitar esse momento aí que a gente tem no podcast. Então, assim, ele vamos dizer assim, um requisito obrigatório, né? O consentimento é um requisito obrigatório. Imagina alguém chegar no centro de radiologia, qualquer um dos que estão nos ouvindo, que acompanha, o senhor senta ali, o senhor vai fazer agora, não, mas eu não quero, não, mas o senhor vai fazer. Quer dizer, a cena chega a ser hilária. Vamos fazer a moldagem? Não quero fazer agora moldagem. Abre a sua boca porque o senhor vai ser moldado. Não, mas eu não quero. Quer dizer, se o paciente não consentir, Karina, não tem tratamento. É isso, é até engraçado, né? Nós estamos rindo aqui, mas é o que temos, né? Então, assim, para você ter um exercício profissional ético ilícito, você tem que ter o consentimento. Ele pode ser verbal, e muitas vezes ou ele pode ser um documento, como a gente está falando agora, né? Mas ele é previsto por essa lei, Código de Defesa do Consumidor, naquela parte que eu já acabei de explicar da informação, e também no nosso Código de Ética, a partir aí de alguns, vamos dizer assim, artigos que prevêem essa questão aí, como eu estou falando agora. Bom, eu gostaria de dizer algumas coisinhas rápidas sobre ele ainda, né? Que ele é um ato de concordância e aprovação, né? A gente tem que entender isso, que após entendimento, que fique claro, não adianta você chegar que eu vou usar o tomógrafo X, PY, Z, 2, 4, raiz de 3. Não vai ajudar muito, você tem que deixar a informação acessível ao seu paciente para que ele entenda. Olha, o senhor vai ficar parado aqui, o senhor vai ouvir um apito, um barulho. Se você vai dizer, o dispositivo auditivo, não sei o quê, não vai entender nada. Não vai entender, né? Sim. Não, a linguagem então tem que ser clara, tem que ser fácil, para fácil entendimento do paciente que é leigo, né? No termo, inclusive. Se você for escrever, tem que ser essa linguagem. E aí tem umas regrinhas ali, Karina, que a gente coloca de escrever em primeira pessoa, se você vai fazer ele escrito. Então, eu, fulano de tal, é a primeira pessoa. Eu fui informado pela doutora Karina que eu vou aqui no Centro de Radiologia
ser submetido a uma moldagem, que essa moldagem pode me engasgar, que não sei o quê, que papapi, papapó. Então, nós temos aí a possibilidade, evidentemente, de ter, então, um termo para explicar para o paciente, ao consentir, saber que pode, pelo menos, acontecer aquilo. Não queremos que aconteça, viu, Karina? Lógico que não. Mas pode. Não, e agora com a parte de escaneamento, né, ficou mais fácil. Nós pulamos essa etapa de uma forma melhor. Pulamos essa etapa, com certeza. Graças a Deus. Mas, então, acho que a gente tem ainda mais uma palavrinha que é livre e esclarecido, parte do princípio que o paciente não está com uma arma na cabeça e não tem nenhuma ameaça. Para assinar, né, e concordar com E ele concordou. Então, assim, né, ele não está sendo coagido por ninguém, aquilo foi de coração, do ponto de vista, até eu como professor de bioética falo muito disso, sobre esse termo. Então, com certeza aí tu tocou num ponto fundamental, eu diria quase nevrálgico assim, do prontuário, dos documentos essenciais, que é realmente o nosso querido termo de consentimento. Né? Acho que a gente falou um pouquinho dele aí no tamanho certo. E tem vários, Karina, se o pessoal que está nos ouvindo quiser procurar, escrever TCLE no Google Acadêmico. Tem vários modelos. Tem modelos, tem uma revista brasileira de odonto legal que tem muitos modelos. Tem até um modelo, que até vou lembrar rapidamente, que eu fiz junto com um grande mestre aqui de Porto Alegre, o professor Cassiano, da Universidade Federal, e nós fizemos para a revista do professor Baratieri, lá sobre clareamento, então tá bem legal também, quem quiser acessar a revista clínica vai encontrar esse material. Aí nós avançamos mais adiante, Karina, já estamos no 7º, né? Nós temos aí, então, o termo de ciência, que a gente costuma chamar. O que é um termo de ciência? Nada mais é, Karina, do que quando você tem uma circunstância que é anterior ou concomitante ao tratamento que você encontra. Então, vamos, por exemplo, você é radiologista e chega um paciente na sua clínica, tá? Aí você faz a radiografia e olha lá, o lateral tem um instrumento, tipo um cone de prata mal feito, e no canino tem uma lima Redstone, horrorosa, grande lá dentro, tá? Aí o paciente diz, doutora Karina, eu vim restaurar o meu dente, restaurar. Tu vai olhar aquilo, já para o coração na hora, né? Para o coração na hora. Então já vou aqui, Karina, dar uma dica. Como assim eu vou restaurar? Eu vou dar uma dica aqui para vocês todos que nos escutam. Não quebre a lima. Não, você não pode. Mas, Karina, não pode quebrar a lima. Se manifestar, você tem que olhar sério para o paciente, quem está nos escutando agora. Você não mexa um músculo da face, nenhum, e você dobre o dedão da perna direita. Você dobra o dedão. Você, atenção, com o dedão dobrado, toda a energia vai para o dedão e você olha bem sério para o paciente. A única coisa que eu permito que os meus alunos façam é umidificar os lábios. Olha aqui, ó. Senhor, eu tenho que lhe dizer que o senhor tem dentro do seu canal uma situação que eu preciso lhe explicar. E aí você faz um termo para ele, para que ele entenda que chegou assim. Seria aquele laudo descritivo de vocês da radiologia, né, Karina? Que diz assim, olha, lá dentro tem um instrumento compatível, vocês adoram dizer isso, compatível com uma lima Redstone e um cone. Não que seja, não. Pode não ser, né? Pode. Pode ser de outra marca. Mas, enfim, né? Tá ali. Aí você diz para o paciente, olha, tá ali, eu não tenho como fazer essa restauração em cima de um canal com lima quebrada e de um canal maltratado. Então, esse é um documento essencial chamado termo de ciência. Você faz quando você tem uma situação anterior ou concomitante ao tratamento, certo? Ok, certo. Bom, vamos para o 8º tipo, que nós temos um contrato, né? Vou rapidamente, só vou falar de contrato, porque contrato é um instrumento jurídico, né? E eu não sou advogado, então eu gosto sempre de destacar assim, nós da odontologia legal citamos o contrato, né? Temos aí o nosso conselho, o Conselho de São Paulo, vários conselhos distribuem ou fornecem modelos de contrato, mas a gente sempre sugere, olha, na dúvida, se é alguma coisa que você quer discutir sobre o contrato, fale, veja lá com o seu advogado ou veja com um advogado, que isso seria o ideal, certo? Então, a gente respeita muito quem é capaz, quem é incapaz, quem é parcialmente capaz, esse contrato para o tratamento odontológico, principalmente o pessoal de orto que está nos escutando, né, Karina, ele vai certamente fazer o uso. Bom, e aí nós chegamos, então, quase no final, né? Acompanhamento,
né? Como é que a gente faz um acompanhamento? Evolutivamente, cronologicamente, né? Nós estamos terminando já. Cronologicamente, a gente vai os procedimentos detalhados, a intercorrência que aconteceu. Tudo que aconteceu durante o tratamento em todas as sessões. Exato. E aí, Karina, nós que já frequentamos a Universidade de São Paulo, podemos lembrar do prontuário, quando a gente tem que interpretar escritas de outros. Então, tem que ser passível de interpretação, porque senão... Por isso que eu achei interessante lá na regra, dizendo tem que ser legível. Legível. Porque você tem que interpretar, não adianta nós estar numa clínica lá e fulano escreveu na outra, que aí migrou da endo para pério, veio para cirurgia. Muitas vezes não vem nem em português, parece que não é português. Muito bem, muito bem. Mas a gente tem que interpretar igual. Claro, mesmo tem que inglês, interpretar japonês, tudo, a radiografia, italiano, o histórico do paciente. Adorei. Olha, uma coisa que o pessoal em casa também deve estar dando boas risadas aí com essa nossa discussão, né? E aí nós chegamos no último tipo, Karina, que são os recibos, né? Você fez a consulta, o paciente diz, doutora Karina, a senhora, por favor, me dê um recibo. E você vai ter que fazer um recibo, né? Uma coisa que eu destaco sempre que ele pode ser do tipo livraria, que você compra tipo um taulorário. Sim, Isso, tem um canhoto. Ou você pode ter ele a nível de receituário, quando você manda fazer na gráfica específico com o timbre do seu consultório. Pode ser qualquer um ou outro, tá? Desde que tenha o seu número do CPF, não tem problema, porque é o que vai ter que botar lá na hora da declaração do imposto de renda. E um detalhe importante para quem nos escuta, Karina, também, que eu acho que temos que citar, é que, assim, a gente tem que escrever que o tratamento, em qual pessoa o tratamento foi feito. Nós não podemos, porque é muito comum as pessoas pedirem recibo em nome de outras, né? Isso não existe. Então, quem tem CNPJ, né? Quem tem que fazer a DMED, que é um tipo de nota específica, é muito de, pode botar no nome da minha mãe. Olha, posso botar no nome da sua mãe, mas eu vou botar que o exame foi feito em você, certo? Então, assim, a gente normalmente coloca em quem a gente tratou, porque a receita depois vai perguntar, você tratou o fulano? Foi na sua clínica? Não, foi a mãe. Não, foi a mãe. Então me mostra o exame da mãe. Aí não tem o exame da mãe, entendeu? Então, quem foi feito o tratamento é importante que seja aí para concluir citado, tá? Bom, e aí nós terminamos, então, os documentos ditos essenciais do prontuário, como eu expliquei, daqueles 4 professores que se reuniram e fizeram isso para nós, para nos deixar isso numa classificação. Então, nós terminamos os essenciais, né? E nós partimos, então, para os documentos complementares ou suplementares do prontuário. E aí são menos, são 7, muito mais rápidos do que os primeiros, onde a gente tem, na largada, prescrição de medicamentos, né? Porque a gente pode tratar um paciente sem fazer nenhuma prescrição, mas se a gente fizer, a gente vai ter um documento... Tem que guardar. Tem que guardar, Karina, tem que guardar. E essa guarda, recomenda-se que você faça uma cópia, você guarde uma cópia, ou você pelo menos anote na evolução do prontuário que você aceitou, né? Você vai dar a cópia do anti-inflamatório, do analgésico, o que for para o paciente. Mas você vai anotar, como eu disse, um dos aspectos que é o nosso objetivo do prontuário é o aspecto clínico. Então vai estar dito lá, olha, forneci AB, eles adoram botar antibiótico, AB, AI é anti-inflamatório. Eu já estou acostumado. Já vem tudo abreviado, né? Depois aí a pessoa vai querer entender o que o outro escreveu. Falei, às vezes não é português. Exato, eu já estou acostumado, então não há problema. Você pode falar em qualquer língua, eu entendo, e em qualquer escrita não legível eu costumo entender também. E aí, eu só gostaria de deixar registrado, Karina, que a gente tem essa possibilidade legal, já que nós estamos falando de prontuário, de prescrever especialidades farmacêuticas a nível amplo. A gente pode prescrever, no caso de quem trabalha e está nos assistindo com implanto, por exemplo, um tipo de atuação no sistema nervoso central, opiáceos, enfim, você pode relaxar o seu paciente do jeito que você tiver mais experiência clínica e de protocolos de farmácia, né? Isso é trazido, isso é dado por uma portaria chamada 344 do ano, por incrível que pareça, de 98. Nossa. Então ela é muito antiga, né? 98, 2008, 2018, 2022. Então ela tem 24 anos em vigor. E ela ali estabelece, se você é cirurgião dentista e quer receitar
remédios controlados, você vai na secretaria ou na coordenadoria regional da Secretaria de Saúde e ali você registra que você vai fazer aquele tipo de prescrição. É bem simples, não quero deixar nada a nível de dificuldade, mas tem essa etapa, né, Karina? Isso é importante para o pessoal cumprir. Claro. Bom, dito isso, eu também acho que cabe aqui no podcast a gente fazer um momento especial. E um momento especial de podcast, Karina, é quando a gente tem em farmaco, tem em prescrição medicamentosa, muito medo. A gente às vezes se reveste assim, de porque eu posso isso, eu posso aquilo. Vamos tranquilizar. Existe uma lei que rege a odontologia que permite a gente fazer o uso de fármacos internos e externos, desde que tenham relação com o odonto, obviamente, né? Claro. E aí, quando você tiver um dia lá receitando antibiótico e você não tiver a ficha de anamnese, que você já sabe que é um documento essencial, você pode, ao final da sua receita, escrever após teste de sensibilidade. Ou seja, você diz ao paciente, tome esse antibiótico. Mas se você não sabe se você é alérgico, eu não sou. Ainda tem essa parte. Assumir... Você pode receitar uma medicação e o paciente matar não pode não reagir. Então, exatamente. Assim, e não existe, Karina, como você que quer fazer uma coisa boa, se responsabilizar se ele não sabe se é alérgico ou não. Você diz após teste de sensibilidade. Vai chegar na farmácia, eu preciso comprar uma cefalosporina de última geração. Aqui está dizendo após teste de sensibilidade. O senhor é alérgico? Não sei. O senhor quer tomar sem fazer o teste de alergia ou o senhor quer assumir? Então, assim, você transfere isso e deixa o paciente à vontade. Deixa o paciente definir. Exatamente, tá? Então, é um momento dica especial do nosso podcast que eu separei aqui. Super dica, essa é uma super dica. O pós-teste de sensibilidade pode mudar uma vida, né? Vamos combinar. Então, o segundo documento complementar... Ou as duas, né? Ou a do paciente que era alérgico. Ou do paciente. Seja porque matou, seja porque receitou. Matou, não matou, ou matou adorei. Então, nós estamos salvando aí duas vidas. Muito do bom. Do consumidor e do fornecedor. Exatamente. Então, assim, isso é relevante na medida em que a gente começa a entender a dimensão das coisas. É um documento complementar, mas que ele pode sim ser anexado ou na evolução ou com cópia. Se você faz 2 cópias, guarde as suas prescrições. E aí tem muita clínica que orienta que faça em 2 vias e guarde uma e não só evolua no prontuário. Então você tem a cópia da sua prescrição medicamentosa como primeiro documento complementar. E avançando, nós temos o segundo tipo, que é muito rápido de falar dele, que são as recomendações, né? Muitas vezes pós-operatórias, né, Karina? Então, assim, você fez uma cirurgia, como fazer sentado, tá com a gase ali, e aí você tem que dizer, cabeça erguida, não vai jogar futebol, basquete, vôlei, natação essa hora, cabeça erguida, gelo, né? Retorna em 7 dias para tirar pontos, ou mais ou menos. Então, isso é uma coisa importante, que são as recomendações. E o pessoal da Pério, não pensam que a gente esqueceu deles, né, Karina? A gente louva aí o pessoal. Achando que ninguém me lembrou da Pério, né? Pobre. Não, eu já lembrei quando falava em odontograma, eu já lembrei do periograma, aquelas coisas todas que a gente fazia na Pério. Linde, exatamente. Lembra? Assim, lembro. Mas e aí? Então, Karina, recomendações sejam pós-operatórias, seja de higiene, por isso que eu falei da pele. Então, eu recomendei, ensinei a usar fio, escova e assim por diante, conforme for necessário para o paciente de pele, tá? Bom, o terceiro tipo é o tipo atestados, né? Atestados aí eu vou me dar o luxo de dizer para vocês que é um tipo documental que tem gente que pede, gente que não pede atestado. E tem que tomar muito cuidado com o atestado, né? O que você está testando ali? Exatamente. Ele ficou o dia inteiro no teu consultório? Não, né? Então tem que tomar cuidado a hora ou na sua clínica de radiologia. Exatamente. Esteve na clínica fazendo lá uma panorâmica ou uma tomografia. Ok, mas de que horas a que horas? Não foi o dia inteiro. Então, assim, o que é legal da gente colocar aí pro pessoal que está nos acompanhando é que não existe uma lei que diga que você tem que botar o horário exato e nem que você não pode colocar o turno inteiro. Não existe. Claro. Tá? Então, isso é importante que o pessoal saiba. Não tem uma lei que determine. Agora, parte do profissional ter um pouco de entendimento de como que ele vai fazer isso. Ele não vai botar o turno da tarde se ele atendeu a pessoa de manhã.
né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado do que é razoável. Olha, eu pego 2 ônibus para chegar até aqui, doutora Karina, na sua clínica de radiologia, vou fazer e vou ter que pegar mais 2 para ir para o trabalho. Aí tu bota assim, olha, se eu botar das 9 às 11 ou das 9 ao meio-dia, tá bom, ou par da manhã, e aí tem que negociar com o paciente. Não tem regra, isso é importante a gente deixar claro aqui nesse momento, né, e deixar registrado aqui no nosso documento. Então, não existe uma regra rígida. Então, você identifica o paciente, você identifica o profissional que já está no timbre, você identifica o paciente, diz a finalidade. Por exemplo, Karina, a gente evita colocar para os devidos fins, né? Depois o paciente pode usar isso como um álibi para alguma coisa bobagem que ele vai fazer. Não, a gente diz para o fim escolar, para o fim trabalhista, para o fim militar, para tal fim. Nunca para os devidos fins. Isso não se costuma a gente dar, o odonto legal não recomenda. O detalhe, você pode colocar depois, se ele precisar de repouso, você pode botar os repousos, mas em horas, não ponha dias. Porque quem trabalha de noite, por exemplo, num shopping ou algum lugar, e que pega o expediente a partir das 7, ele não vai estar no dia. Se você interpretar dia como onde tem a luz, ou tem a sol, ou que tem dia, já foi. Nós estamos na noite. Aí tá vendo? Olha, tudo é interpretação. Exatamente. Então você põe lá 2 dias, durante a noite você pode trabalhar, durante o dia... Do dia não. Eu então não aí começa, parece mentira, mas tem essas nuances, né, Karina, que a gente tá Pois aqui. mas são coisas que a gente não, né, não imagina que vai acontecer. Não imagina que vai ser questionado. Sempre a gente acha que não vai ser. Mas então fica a dica... Porque para a gente é tão óbvio, né? Que vai ser 2 dias, 48 horas. Um dia, 24 horas. Né? Um dia de 24 horas, não um dia à luz do sol. Impressionante. Então, nós da Legal gostamos. Mas como a gente tem que pegar tudo assim, tintim por tintim. Exatamente. O repouso em horas. Pronto. Não tem outra regra. Então, a gente também orienta, Karina, que assim, muitos lugares pedem o tal do CID, né? Eu preciso que o atestado tenha CID. O CID nada mais é do que você dizer a patologia, o nome daquilo que o paciente tem ou foi fazer. Então, assim, sempre que você for colocar um CID no atestado, tome o cuidado de pedir uma rubrica do paciente do lado da cópia ou no prontuário, aonde você quiser, porque, na verdade, você está abrindo, você está declarando o que o seu paciente tem e quebrando, evidentemente, o sigilo, né? Que o paciente pode dizer, olha, Karina, eu tenho determinada... Mesmo não deixando ali explícito que é, só colocando um CID, você pode pegar esse CID e jogar no Google que você vai achar o que é, né? A pessoa vai saber, então, daqui a pouco tu exatamente. Tem uma coisa... Então, de qualquer forma, quem olhar aquilo vai saber o que você uma fístula bucal, sei lá, uma doença sexualmente transmissível, que vai ficar todo o seu setor sabendo, todo mundo que está manusear aquele documento. Então, recomendamos aí que você, ao fornecer o CID, pelo menos registre lá no prontuário ou na cópia do recibo que a gente recomenda que fique, você tenha isso registrado com a rubrica. Não precisa ser a assinatura toda, né? Mas uma rubrica do paciente. Sim. Bom, quarto tipo, então, avançando dos atestados, autorização para uso de fotos e dados. Autorização para uso de fotos e dados. Você já deve ter visto, Karina, eu vejo muito isso quando as pessoas... E o que a gente vê de antes e depois, né? Agora, segundo o nosso CFO, não é mais antes e depois, é diagnóstico e conclusão de tratamento. Né? Você mudou o nome, né? Paola deve ter dito isso aqui no momento que ela Diz, mas olha lá no Instagram, tá antes e depois. Aí liberou, ficou difícil de você dizer que não entendeu o que era antes e depois, o que era diagnóstico e finalização do tratamento e assim por diante, mas esse assunto eu não vou entrar. Eu acho que quem quiser saber mais, volta nos podcasts aí da Vatec e acompanha, evidentemente, o que a Paola deve ter mostrado aí, né? Bom, deixa eu ver aqui, eu estou terminando. Então, as 5 dos complementares, tá? Anota aí, não perca os números. A solicitação de retorno, que é um tabu, né, Karina? Como que faz? Eu tenho que fazer uma solicitação de retorno? Pode ser o WhatsApp? Pode ser o WhatsApp. Mas você vai ter que gastar num cartório pedindo uma nota ou pedindo um documento notarial, né, uma ata notarial, para o tabelião dizer que a tal dia fulano disse isso no celular número tal, de tal tipo. Nossa, não, muito difícil, então, assim, né? É um relato que não vale a pena. Então, vale muito mais a pena fazer como nossos anteriores, nossos mestres faziam, né, Karina? Que é mandar uma correspondência por AR. Se você abrir o site dos Correios, você pode fazer online isso.
né? E você, inclusive, paga pelo seu próprio celular e já manda um aviso de recebimento. Então, você recebe um ok de que alguém naquela residência, seja o seu próprio paciente ou um responsável legal, recebeu aquela informação de solicitação de retorno. E assim a gente termina o 5º tipo de documento complementar e avançamos para o sexto tipo, que eu quero te dizer bem claro, que chama exames complementares. Chegamos então na nossa zona de conforto. Agora sim, eu é que te pergunto como é que são os exames complementares. E posso dizer assim, ó, muito feliz em dizer que assim, eles podem ser. Antigamente eles eram modelos de gesso, eles eram radiografias físicas, eles tinham aquela, vamos dizer, uma tomografia, normalmente ela era dobrada em 4, e às vezes o risco da dobra ficava bem no meio da imagem, do corte. Sim, porque antigamente imprimia naquele filme grande, né? E ninguém tinha uma gaveta ou um armário que coubesse aquele filme enorme. Então, agora o pessoal melhorou um pouquinho isso, estão imprimindo em papel fotográfico. Graças a Deus. Então, o tamanho A4 já está mais padrão com os arquivos que a gente Graças a Deus. E aí, Karina, entra também, eu preciso fazer um elogio, que o pessoal pode, e eu sei que tu pode falar melhor sobre isso, o pessoal pode escolher cortes e imprimir só os que quer, né? Ou seja, qual que realmente mostra aquilo que você quer ver. Então, como radiologista, você tem amplas opções aí que você certamente vão explorar. Né? Isso, o radiologista vai ter a noção, né, exata. No exame, exatamente aquilo que ele está descrevendo no laudo, ele tem que colocar com uma imagem que mostre aquilo que ele está relatando, né? Então, corte, se não botar ele mesmo, tem que dizer qual é o número. Exatamente, que dá aquilo, aí e fazer referência, né? Então, ele coloca lá no laudo, olha, no corte tal, você observa lá a alteração e descreve, né? E aí você vai descrevendo os cortes e apontando, fazendo seus apontamentos, mas tudo que está no papel descrito tem que estar na imagem, né? É o padrão do laudo que a gente tem que fazer. E não precisa necessariamente imprimir todos os cortes, né? Então, você vai escolher sempre o melhor corte que vai apresentar aquela alteração que você está apontando. Legal, e aí você vai montando o teu relatório, não é isso? E aí, né, o pessoal costuma fazer a impressão em papel fotográfico ou salvar em PDF também, mandar em PDF por sistema de nuvem também, existe essa possibilidade. Que coisa boa que ampliou, né? Ficou muito mais fácil da gente conseguir fazer a leitura e o entendimento desses aspectos de qual corte, qual forma, o que está realmente acontecendo ali. Então, esses documentos, vamos lá, eles podem se mostrar, antigamente eram muito mais físicos, né? Mais difícil, como tu acabou de destacar, aquela, sei lá, tomografia computadorizada ou a ressonância magnética, às vezes era pior ainda. Achar um espaço na sua clínica para guardar aquele tamanho de filme. Hoje em dia está mais fácil, inclusive digitalizado. Né? Inclusive digital, vamos chamar digital, que agora tu viu que o digital se divide em 3. Exatamente, isso. Lá no comecinho a gente falava o exame digitalizado, né? Que fazia da forma analógica e depois passava no scanner próprio para a imagem e fazia o arquivo digitalizado. Hoje não, né? Hoje a gente já faz tudo digital, né? Então, por isso que eu falei... Esse sistema de nuvens e de compartilhamento também veio facilitar bastante, né? Com certeza, é por isso que eu, brincando, né, nessa descontração que a gente estava, eu pedi que tu explicasse, porque certamente aí tem mais capacidade do que eu. E nós chegamos no último tipo, e não é porque é o último que vai ser, né? Dizem que os últimos serão os primeiros. Primeiros, né? Nós temos não é porque é o último que é o menos importante. E são os encaminhamentos, né? Porque a gente transita de paciente para paciente, paciente vai aqui, vai ali, peço isso, peço aquilo. Então, os encaminhamentos, normalmente a gente sugere que sejam feitos em 2 vias. A rubrica do paciente na via que vai ficar com você, que você seja claro. Eu vou dar um exemplo que já me aconteceu, Karina, é bem importante, né? Então, uma linguagem objetiva clara. Se você é um ortodontista e vai pedir a extração de dentes, seja claro nos dentes que você quer. Já vi mais de um processo, já participei de um processo. Tirou o dente errado. O colega pedia pré-molares superiores e inferiores, e a paciente voltou sem os primeiros molares superiores e inferiores. Meu Deus do céu! Fez a exo do elemento errado. Dos 4 elementos errados, né? Esse caso aqui foi um caso aí do interior de São Paulo, enfim.
e a gente pôde atuar aí, e o colega ortodontista que receitou corretamente foi absolvido, mas a colega que fez as extrações não foi. Então, a gente recomenda muito cuidado com os encaminhamentos, por isso eu estou ilustrando agora um pouquinho, né, Karina? Que a gente tenha aí um cuidado de não rasurar, de bem encaminhar, ser claro e objetivo naquilo que quer. Se eu posso até, nesse ponto, transferindo um pouco para a parte de radiologia, imaginar também a solicitação do exame. Exato, mas esse é o ponto principal, Karina. Porque às vezes chega a solicitação e você chega a solicitação para fazer uma tomografia do primeiro molar superior direito e o paciente chega para você e fala, mas o que está doendo é o esquerdo. Boa. Exatamente, esse ponto é nevrálgico, porque no momento que você recebe o que eu estou chamando de encaminhamento, que tu está me dizendo que é uma solicitação, e pode ser esse a solicitação do exame, exatamente. Né? Então, assim, a gente recomenda o que, aproveitando esse momento, que a pessoa seja genérica, então coloca a radiologia odontológica, que a pessoa coloca a endodontia, a periodontia, a implantodontia. Agora, se botar a doutora Karina e tu resolver fazer o exame, é claro que vai ter uma conexão legal do ponto de vista jurídico minha contigo, porque eu realmente coloquei o teu nome, ou tua clínica, ou lugar. Claro. Então, a responsabilidade passa a ser compartilhada. Compartilhada, né? Isso mesmo. Exatamente, Karina. Então, assim, o que a gente recomenda? Se você não quer ter a responsabilidade, coloque ao colega, seja genérico na especialidade, mas se você quiser ser específico, saiba que você pode, né, ter aí a sua responsabilidade questionada ou bipartida, tem várias possibilidades aí que a gente poderia discutir. Então, Karina, eu quero dizer que a gente chegou, parece mentira, no último tipo aqui dos documentos suplementares, dizer São que eu dei muita risada nesse podcast, que eu fiquei bem descontraído, bem feliz, mas foi um grande prazer aí participar, eu espero ter contribuído, né, contribuído com humildade aí, para que as pessoas possam enriquecer seus conhecimentos aí, eu fico à disposição. Muito obrigado. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai agora pensar 2 vezes em como vai fazer o seu prontuário. Porque, com certeza, depois desse esclarecimento, não tem como fazer prontuário errado. Assim a gente espera, isso é uma coisa que a gente vê muito na prática pericial do dia a dia, né? Eu trabalho muito com isso e que a gente gostaria que isso fosse mais difundido, mais falado, porque as pessoas precisam saber, e aí, porque a tendência é colocar tudo no mesmo saco, né? É tudo digital, é tudo a mesma coisa. Não, calma. Existem tipos, existem subtipos, existem nível de garantia de segurança, existe uma divisão dos documentos. Então, são questões aí que eu tenho certeza que o pessoal vai pensar realmente, como tu falasse, 2 vezes a partir de agora aí, tá bom? Com certeza. E, claro, que ficando dúvidas, por favor, façam contato, né? Nós estamos aqui realmente tentando passar informação e não pode ficar nenhuma dúvida. Então, ficou a dúvida, faça contato que a gente vai esclarecendo conforme vocês forem nos questionando. Então, esse foi mais um podcast da Avatec Brasil, o Papo de Dentista. Agradeço imensamente a participação do Dr. Mário. Muito obrigada, Dr. Mário. De nada, eu que agradeço a lembrança do meu nome aí, espero que a gente possa ter contribuído. E vocês que estão ouvindo aí o nosso podcast, fiquem atentos lá no nosso canal do YouTube e também lá no Spotify para acompanhar esse e outros podcasts da Avatec Brasil. Até a próxima!